Olá! Hoje, dia 26 de junho, é considerado o Dia Internacional de Combate às Drogas. E eu estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre esta temática. Essa é uma temática que muito preocupa os serviços de saúde, as escolas, as famílias. Eu acho bem importante se poder pensar sobre como está a realidade atual sobre esse tema. Agora, com a pandemia, tem alguns estudos que foram realizados no Brasil inteiro que mostram que houve um grande aumento no consumo de álcool, cigarro e outras drogas aqui no Brasil. Claro que essa realidade também não é muito diferente aqui em Carlos Barbosa. Nós percebemos que algumas pessoas têm intensificado o uso de algumas substâncias até devido ao momento atual. Estamos hoje num momento de maior ansiedade, angústia, estresse, preocupações. E a gente entende que é bem difícil para muitas pessoas, para todas as pessoas, estar vivendo da forma que estamos no meio de uma pandemia, que é algo que nunca vivemos antes e que ninguém estava preparado para viver dessa maneira. Só que o que nós temos que pensar é que às vezes um hábito não tão saudável ou inadequado neste momento pode fazer com que esse hábito perdure ali na frente, trazendo algumas consequências mais graves. Então, o bacana seria que já se pensasse em hábitos mais saudáveis para a redução dessa ansiedade, dessa angústia, dessa tristeza. Em alguns casos, claro, é necessária a busca de ajuda de algum profissional qualificado. Mas em outros casos, existem formas saudáveis para aliviar essa tensão toda, que às vezes é a prática de alguma atividade física, ou a realização de alguma coisa que a pessoa goste de fazer, dentro do que o momento atual permita que seja feito também. Então, às vezes, cada um poder olhar para si mesmo e ver de que forma conseguiria ter hábitos saudáveis para alívio dessa ansiedade que estamos vivendo no momento. E outra coisa que eu gostaria de conversar agora um pouquinho com vocês é sobre a prevenção ao uso de drogas. Quando a gente pensa em uso de drogas e a gente pensa em prevenção, a primeira coisa que vem à cabeça é ir conversar com os adolescentes, né? Porque se entende que nessa faixa etária eles começam a sua vida social sozinhos, né? Sem ter tantos pais ao lado deles. Só que prevenção ao uso de drogas não é apenas conversar sobre drogas com adolescentes. Eu acho sim que a informação é importante, que alertar é importante, mas todas essas informações, com os recursos eletrônicos que nós temos hoje, eles têm de fácil acesso. Nós precisamos iniciar uma prevenção muito antes disso. Eu sou muito a favor de se começar uma prevenção desde que as crianças são muito pequenas. Mas a gente não começa a prevenção falando sobre drogas com crianças pequenas. A gente não precisa prevenir o uso de drogas falando sobre drogas. A gente trabalha a prevenção criando recursos internos para que essa criança se desenvolva de forma adequada e que quando ela chegue lá na adolescência, ela tenha condições de dar conta da pressão, das adversidades da vida e das dificuldades que ela vai estar vivenciando nesse período. Só que como ela vai dar conta disso tudo se ela não tem condições emocionais ou condições internas para dar conta disso tudo? E como e quando nós construímos isso? Ao longo da vida desse indivíduo. Então, é muito importante que se pense no seguinte, assim, como famílias, os pais têm tempo para participar da vida dos filhos quando eles são pequenos? Os pais têm tempo para sentar, para ouvir as suas histórias, para assistir um desenho com essa criança, ou para brincar com essa criança, ou para inserir essa criança na vida do adulto? Porque se eu não fizer isso quando eles são pequenos, de que forma eu vou querer que quando eles cheguem na adolescência, eles nos insiram na vida deles?
Se eu não criei um canal de comunicação, de vínculo e de diálogo com essa criança desde sempre, a tendência é que quando cheguem na adolescência, eles não nos incluam mais na vida deles. Então é bem importante que isso seja uma construção constante, desde sempre. O que é a prevenção ao uso de drogas a nível de família? Claro que nós temos outros fatores de risco também que são importantes estar olhando, mas neste momento vamos pensar em família, né? Ter lares onde existe a comunicação, onde se cuide com os extremos, a permissividade em excesso ou o autoritarismo em excesso não são bacanas, né? São um risco para que os adolescentes lá na frente, quando chegarem nessa fase, se rebelem ou se afastem dos pais, né? Ou busquem alívio em alguma substância. Então é muito importante que se tente chegar ao meio termo, não ser permissivo demais, mas também não ser autoritário demais. Que se tenha relações afetivas, que se demonstre afeto, que se cuide com as brigas excessivas, né? E de novo, assim, que se reforce o canal do diálogo, da conversa. Então, acho que isso tudo é muito importante. É necessário que se crie lares mais harmoniosos, com maior afeto, que se olhe para essas crianças. Principalmente isso, que se veja o que essas crianças estão fazendo, sentindo, e que se tenha um olhar, que realmente se tenha um olhar para essas crianças. Fazendo isso, elas vão chegar lá na adolescência de uma forma mais fortalecida. Que se evite ao máximo oferecer bebida alcoólica para um menor de idade. Né? Eu entendo que vai chegar um ponto que eles vão querer experimentar, que eles vão experimentar. Mas quanto mais nós adiarmos este momento, menor é o risco de lá na frente ele se tornar um dependente de álcool, cigarro ou outras drogas. Bom, pessoal, gostaria de agradecer muito a oportunidade de ter estado aqui com vocês nesse momento e queria dizer também que quem precisar de ajuda ou quiser mais orientações, que busque essa ajuda com algum profissional de sua confiança ou também nos nossos serviços de saúde aqui do município, pois eles possuem profissionais muito bem qualificados que poderão orientar cada um de vocês de forma adequada. Muito obrigada.